E aí, pessoas, tudo bem com vocês? O tema desse vídeo é muito interessante, não só para nós mulheres, mas é importante também que os homens tenham conhecimento desse tipo de violência que acontece, né? Como mais um tipo de violência que acontece com as mulheres, né? Eu tenho aqui alguns dados muito interessantes para a gente analisar. Então, de acordo com a Fundação Perseu Abramo e parceria com o SESC, foi feita uma pesquisa em 2010, tá? Com aproximadamente 1.000 mulheres, e descobriu-se que uma a cada 4 mulheres já sofreu de violência obstétrica. Eu vou deixar o link aqui embaixo com todos os dados dessa pesquisa e de outras pesquisas também, tá? Então, o que seria violência obstétrica, né? Violência obstétrica seria maus tratos, abuso, desrespeito sofrido por mulheres quando procuram serviços de saúde, né? Violência física e psicológica também, tá? A violência obstétrica, ela não se refere só ao trabalho dos profissionais da saúde, tá? Mas ela está relacionada, por exemplo, a falhas estruturais dos hospitais, das clínicas, do sistema de saúde como um todo, tá? E ele acontece ou durante a gravidez, ou durante o parto, ou no pós-parto, ok? E todas essas estruturas de violência, né, que a mulher sofre, como humilhação, problemas de saúde e violência sexual na hora do parto, ela acontece tanto em ambientes públicos quanto em ambientes privados, tá? Em alguns casos resultam até em morte. Então, como que acontece a violência obstétrica, né? Pra gente entender. Porque muitas coisas a gente normaliza, a gente acha que é tudo normal, né? E aí a gente não se atenta de que isso pode ser sim um caso de violência. Então, por exemplo, negar tratamento durante o parto, né, humilhações verbais, desconsideração das necessidades e das dores da mulher, prática invasiva, violência física, uso desnecessário de medicamentos, intervenções médicas forçadas, coação dessa mulher, né? Deter a mulher em instalações, por exemplo, prender a mulher numa sala ou, por exemplo, restringir a recepção por falta de pagamento. Ah, peraí que a gente vai consultar se o seu convênio está cobrindo tal coisa, deixar a mulher lá parindo, né? E desumanização desses tratamentos, um tratamento rude, né, que pode se manifestar inclusive por discriminação baseada em raça, etnia, classe social, econômica, né, a idade, ou por exemplo, se a mulher tem HIV, ela não pode ser humilhada, ela não pode ser diminuída por conta disso, tá? E também com relação à não conformidade de gênero, que é o caso das pessoas trans, tá? Então, essa violência, ela pode ser, por exemplo, quando a mulher é impedida de escolher e ter uma acompanhante na hora do parto, né? Porque isso é um direito assegurado por lei, né? Para a mulher na hora do parto, ela pode escolher uma acompanhante para ficar com ela. Então, se ela está proibida de ter isso, isso é um tipo de violência, né? Então, tratar uma mulher em trabalho de parto de forma agressiva, não empática, fazendo gracinha, fazendo grosseria, fazendo piada, tratar a mulher de forma inferior, submeter a mulher a procedimentos dolorosos, tá? Desnecessários ou humilhantes, fazer, por exemplo, uma lavagem intestinal, né, nessa mulher que está ali em trabalho de parto, submeter a mulher a raspagem de pelos pubianos, por exemplo, se não for necessário, se não for estritamente necessário, né, colocar a mulher naquela posição ginecológica no espaço aberto, expondo aquela mulher, né, submeter a mulher a mais de um exame de toque por vários profissionais, vários médicos e médicas chegam e tocam aquela mulher, isso é uma coisa invasiva, né, e não pedem o consentimento, simplesmente vão colocando a mão, tocando a mulher que está em trabalho de parto, né. Aplicar hormônios nessa mulher sem o consentimento dela, aqueles hormônios para facilitar o trabalho de parto, tá? Para ele ser mais rápido, né? Fazer a episiotomia. Episiotomia é quando o médico vai lá e corta, tá? Para abrir mais o canal onde o bebê vai passar, né? Então ele corta a mulher para facilitar, para acontecer mais rápido, né? Isso não pode acontecer sem o consentimento da mulher, isso não pode acontecer se isso for estritamente necessário, tá? E isso é uma prática muito comum nos hospitais por aí, ok? E
A recusa, por exemplo, de esclarecer dúvidas, né? A gestante ela precisa saber o que está acontecendo, o que vão aplicar, né? Por exemplo, se ela quiser beber água, né? Você não pode negar nada para a mulher nesse momento, né? E também você não pode xingar, né? Pode parecer ridículo, pode parecer óbvio, mas não, né? Você não pode xingar uma gestante quando ela está em trabalho de parto. Então não pode mandar ela ficar quieta, não pode falar que ela não deve se mexer, né? Não pode dizer que ela não pode expressar dor, não pode dizer que ela não pode gritar. Né? A mulher tá ali morrendo de dor e você fala pra ela, não grita, tá? Não tem o menor cabimento. Não pode amarrar os braços nem as pernas da mulher em trabalho de parto. Pode parecer óbvio, pode parecer absurdo, mas sim, existem mulheres em trabalho de parto que já passaram por isso e muitas ainda passam, né? Então, afastar a mãe e o filho após o nascimento, né, por conveniência ou por qualquer outra desculpa, impedir ou dificultar o aleitamento materno, né, ali nas primeiras horas pós o parto, fazer a manobra de Christeller. A manobra de Christeller é quando um profissional, imagina um homem, né, uma mulher, mas é quando o profissional ele sobe na mulher que está em trabalho de parto e força o bebê, né? Força a barriga da mulher para que o bebê saia logo. Imagina que absurdo isso, né? Mas infelizmente alguns profissionais de saúde fazem isso. Então, fazer a manobra de Christeller, ela é um tipo de violência obstétrica. Fazer a ruptura artificial da bolsa, por exemplo, né? E a realização de cesarianas desnecessárias sem o consentimento da mulher, né? Por exemplo, o médico está atrasado e ele faz uma cesariana para andar logo, porque ele tem vários partos para fazer, sabe? Então isso não pode acontecer. Então, a violência obstétrica, ela veio, né? Aí na sociedade o assunto voltou a ser discutido novamente quando a influenciadora digital Chantal Verdelho passou por uma situação terrível. Se você não tomou conhecimento da situação, pode digitar na internet, você vai encontrar. Chantal com H, Verdelho, com SH, né? E Verdelho é o sobrenome dela. Então ela teve um áudio vazado, né, sobre o obstetra dela, o médico dela, falando sobre o parto dela. E aí ela decidiu divulgar as imagens do parto dela, porque ela filmou o parto dela, o marido estava presente e tal. E assim, é absurdo, assim, não tenho nem palavras para dizer o que é aquele cara falando com aquela mulher em trabalho de parto, gritando com ela, falando que ela era mole, que ela era fraca, e a mulher ali com dor, enfim, assim, terrível. E aí, esse assunto voltou, né, a ser discutido por conta desse caso dessa influenciadora digital, tá? Então, aí você pensa assim, ah, mas isso acontece poucas vezes. Não, é que a gente acha normal determinadas coisas que não deveriam ser, tá? Porque, segundo uma pesquisa que foi feita entre 2011 e 2012, com quase 24 mil mulheres, tá? Que inclusive a pesquisa está nesse link também que eu vou deixar para vocês. Essa pesquisa que foi em parceria com a Fiocruz, ela diz que de quase 24 mil mulheres, apenas 5%, ou seja, um pouco mais de 1.000 mulheres, conseguiram fazer um parto sem intervenções médicas danosas, sem o médico usar uma dessas técnicas, uma dessas manobras que são consideradas violência obstétrica. De quase 24 mil mulheres, 1.000 e pouquinho conseguiram ter um parto sem interferência violenta por parte da equipe médica. Isso é muito sério. Então, como que a gente pode se prevenir, né? Porque a mulher está naquele processo, ela está grávida, a cabeça dela está uma bagunça, né? Muita coisa para ela pensar. Então, segundo essa reportagem que eu coloquei aqui para vocês, existem algumas orientações. Então, por exemplo, a mulher pode fazer, ela precisa conhecer a equipe médica que está cuidando dela. O nome, o sobrenome do médico, o hospital onde ela vai ter o neném, os maiores detalhes que ela puder pegar é melhor, tá? Então a mulher precisa ela se informar no pré-natal, tomar conhecimento das opções que ela tem, por exemplo, de quais procedimentos podem ser feitos e principalmente quais os procedimentos que ela concorda que podem ser feitos com ela. Isso é muito importante, tá? E aí,
ela pode fazer uma carta de intenções, ou ela pode escrever, caso ela não saiba escrever, ela pede para alguém, né? Alguém pode auxiliar. Essa rede de apoio que uma mulher grávida precisa é também para esses casos, né? Então ela precisa, por exemplo, seria interessante ela ter uma carta de intenções, tá? Onde ela deixa claro os procedimentos que ela aceita que sejam feitos com ela, tá? E aí, o que, que vai acontecer? Essa equipe médica que vai atender essa mulher tem que assinar essa carta de intenções, tá? Inclusive o médico que estiver fazendo o atendimento, ok? E aí, quando essa mulher sai dessa clínica, dessa maternidade, desse hospital, ela pede o prontuário dela e do bebê, tá? Isso é um direito da mulher e quase nenhuma mulher sabe disso, porque tudo está escrito lá. Então, se em algum momento a mulher se sentiu invadida, violentada, né? Ela pode contar com o prontuário dela, do bebê, e ela pode sim ter escrito essa carta. De repente, o pai da criança, o pai dessa grávida, a irmã, a tia, a amiga, a madrinha, sei lá, alguém que está ali pode entregar essa carta para a equipe médica, fazer a equipe assinar, porque é um direito da mulher, tá? Então, caso você tenha passado por isso, ou você conheça alguma mulher que passou por isso, enfim, você pode denunciar, tá? Tem um item dentro do site chamado Sala de Atendimento ao Cidadão, no site do Ministério Público Federal. Você clica lá na Sala de Atendimento ao Cidadão e você pode fazer a denúncia através desse item, tá? Outra possibilidade, você pode procurar a Defensoria Pública, tá? Do seu estado, do estado que você mora. Você pode fazer uma denúncia pelo telefone do Disque Saúde, que é o 136, tá? Relatando, né, a violência obstétrica que você sofreu, ou no número que é usado para relatar violência contra a mulher, que é o 180, ok? Então, para fazer a denúncia, você precisa reunir o maior número de documentos necessários, provas, testemunhas e tudo que você puder, tá? Então, é importante que você se cerque, se você conhece alguma mulher que está grávida, alguma mulher que já está sofrendo algum tipo de pressão, de coação por parte do ginecologista, do obstetra, né? É importante que você repasse esse vídeo para essa mulher, é importante que você procure o caso da Chantal na internet para você ler sobre e procure outras matérias, outros que falam sobre esse mesmo assunto. É importante a gente falar que atualmente, agora em 2022, nós não temos uma lei federal, né, uma lei no Brasil que criminalize a violência obstétrica. Infelizmente ainda não. A gente tem alguns casos que são relatados, né, que muitos casos são relatados e que algumas cidades acabam julgando esses casos, né, levando para o Conselho Regional de Medicina, levando para o Ministério da Saúde, mas uma lei federal nós ainda não temos, tá? Então é importante que a informação ela seja largamente disseminada, que todas as mulheres fiquem sabendo, que os homens fiquem sabendo, porque o número, como vocês viram, é muito alto de mulheres que passam por esse tipo de situação. Então, se você conhece uma gravidinha, se você conhece alguma mulher que passou por isso, repassa a informação, vamos trocar essas ideias aí para que essas mulheres e outras mulheres não passem por esse tipo de situação. Até o próximo vídeo.